Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani, esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre botânica, biologia, ciência e um pouquinho de história. Como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, a polinização é um tema que eu gosto muito de trazer aqui para o canal, porque eu acho que é um tema muito rico, ele possui vários mecanismos muito interessantes que eu acho que vocês merecem conhecer, certo? E eu pretendo falar sobre isso muitas vezes em outros vídeos, né, em outras oportunidades. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando o que é a polinização, como que ela funciona, por que ela é importante, quais os principais mecanismos, para vocês terem essas noções bem claras na cabeça de vocês, certo? Então vamos lá. Então, as plantas, elas podem se reproduzir basicamente de duas maneiras. Da forma assexuada, que é por meio de brotos, onde a planta-mãe ela vai emitir os brotinhos e a partir daí vão nascer as plantas filhas, tá? Essas plantas filhas, elas são geneticamente iguais à mãe, então são basicamente uns clonezinhos, tá? Então, esse tipo de reprodução, ele possui uma vantagem em que ele não desperdiça uma quantidade muito grande de energia, ele é mais econômico do ponto de vista assim, energético para a planta. Mas esse método ele não possui variabilidade genética. Então eu fiz uma tabelinha das vantagens e desvantagens, e aí eu vou colocar em algum lugar aqui por cima, da reprodução sexuada e da reprodução assexuada, e daí vocês podem copiar, enfim, anotar, e enfim, para ter, né, e tudo mais. Então outra forma de reprodução das plantas é a forma sexuada, que é aquela que a planta faz a troca de gametas, e essa troca de gametas, né, ela vai originar uma semente que vai gerar um embrião que vai possuir DNA de duas plantas diferentes, certo? Na maioria dos casos, né? E nesse tipo de reprodução, a principal, né, enfim, é a polinização. Então, a polinização, ela garante uma maior variabilidade genética dos descendentes dessas plantas, mas, né, ao contrário da reprodução assexuada, ela tem um gasto energético muito maior, porque a planta ela vai precisar produzir flores, gametas e estruturas, né, feminina e masculina. Então, as plantas que fazem a polinização, na sua maioria, elas possuem tanto as estruturas femininas quanto as estruturas masculinas, muitas vezes na mesma flor, tá? Então, elas podem fazer polinização cruzada, que é quando elas trocam esses gametas entre outras plantas, ou, né, fazer a troca ali dentro da mesma, com ela mesma, digamos assim. Então ela pega o pólen, que é a partir da estrutura masculina, e fecunda a estrutura feminina, tá? Que é o óvulo, mas que eles chamam de autopolinização. Isso acontece, mas não é muito frequente, né, digamos assim, porque a principal função da polinização é justamente a de que haja troca de gametas, né, entre plantas diferentes e que isso vai gerar uma variabilidade genética maior, certo? Tá, e por que eu tô falando tanto de variabilidade genética, né? Por que a variabilidade é tão importante? Primeiro, pessoal, porque a variabilidade genética, ela é ela que permite que os seres evoluam características ao longo do tempo, tá? Então, primeiro, né, disso, a evolução ela só vai ocorrer a partir da reprodução sexuada, certo? Porque sem variabilidade, os seres, né, enfim, não conseguem evoluir e desenvolver características diferentes, porque eles vão ser todos iguais, certo? Então, como eu estava falando, né, qual que é a importância da variabilidade genética? Se a gente pegar uma população, né, eu vou criar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Se a gente pegar uma população constituída por plantas ali que foram feitas, né, a partir dos brotos pela reprodução assexuada, como eu falei, elas vão ter o DNA igual e aí elas não têm nenhuma variabilidade genética. Então, se alguma praga, se alguma doença atinge essa população e a planta-mãe ela era suscetível a essa doença, se ela era mais sensível, todas as plantas filhas também vão ser suscetíveis a essa doença. Então, toda essa população vai acabar morrendo.
e aí vai se extinguir, né, essa população. E aí, isso é péssimo, né, porque vai morrer tudo, tá? Se a gente tem outra população, que é constituída por plantas que se reproduziram da forma sexuada e que possuem variabilidade genética, né, elas possuem características diferentes, e alguma doença vai chegar aí nessa população. Então, algumas plantas vão morrer, que são aquelas que são mais sensíveis, né? São mais propensas a pegar essas doenças, elas vão morrer. E outras não vão morrer. Então, essa população ela vai seguir aí firme e forte, né? Às vezes nem tão firme, nem tão forte, mas a população vai sobreviver. Como eu falei antes, as plantas que fazem a polinização, elas são, em sua maioria, hermafroditas. Elas possuem, muitas vezes, a estrutura masculina e a estrutura feminina na mesma flor. A estrutura masculina a gente chama de androceu e ela é composta pelo conjunto de estames presentes naquela flor. Então, cada estame ele vai ter uma antera, que é por onde vai sair o pólen, e um filete, que o filete ele vai ligar a antera até o receptáculo floral. Na estrutura feminina, a gente tem o gineceu, que ele é composto pelo estigma, que é a estrutura que vai receber o pólen, o estilete, que é a estrutura que vai ligar o estigma até o ovário, e o ovário. Então, o pólen ele vai sair lá da antera, de uma flor, né, de outra flor, mas da mesma espécie, e ele vai chegar até o estigma, vai descer pelo estilete, vai chegar até o ovário e vai cruzar com o óvulo que está ali, e ali vai se desenvolver o embrião, né, que vai ser a semente, e posteriormente o fruto. Então as plantas elas não têm como criar pernas e sair por aí andando atrás de parceiros para realizar a polinização. Então elas tiveram que, ao longo da evolução, desenvolver características que pudessem barrar essa limitação delas, né? Então existem vários tipos de polinização e geralmente cada um deles recebe um nome específico, tá? Depois eu vou falar alguns deles e explicar mais ou menos a título de curiosidade. Mas, basicamente, as plantas podem usar fatores bióticos, que geralmente são animais, né? Ou fatores abióticos, que são elementos não vivos, como, por exemplo, o vento e a água, tá? Então, nós temos, por exemplo, a quiropterofilia, que é a polinização realizada por morcegos. Então, sim, morcegos são polinizadores. Nós temos a ornitofilia, que é a polinização realizada com o auxílio das aves, né? Dos pássaros, que na maioria das vezes são os beija-flores. Nós temos também a hidrofilia, que, como eu falei, é a polinização por meio da água, então a água vai carregando, né, o pólen até chegar no estigma de uma flor feminina. E a anemofilia, que é a polinização que utiliza o vento para carregar o pólen. Então, essa é a principal estratégia de dispersão das plantas do grupo das gimnospermas, que são os pinheiros, as cicadáceas, né, a araucária angustifolia. Faz parte também do grupo das gimnospermas, tá? Então, para cada tipo de polinização, recebe um nome específico, tá? E a maioria, digamos aí, esmagadora das plantas, ela é polinizada por insetos. Então, cada táxon específico de insetos recebe aí um nomezinho para o tipo de polinização que realiza. Então, para atrair esses insetos, as plantas, ao longo da evolução, tiveram que desenvolver características muito específicas, tá? Como colorações variadas, odores, formatos, enfim, N coisas, para atrair esses insetos para que, sem querer, eles fizessem a polinização. Porque esses insetos, esses animais de forma geral, eles não fazem a polinização de forma proposital. Eles são atraídos até a planta por algum motivo específico que a planta conseguiu desenvolver para atrair eles. E aí o pólen ele acaba ficando preso ali em alguma parte do corpo do animal, né? Com exceção em alguns casos que a polinização é proposital, né? Então, alguns casos bem pontuais, bem específicos, mas geralmente não é proposital. O bicho ele vai com outro propósito na flor e ele acaba fazendo a polinização sem querer. Tá? As plantas elas são muito espertinhas quando se trata disso. Então, como eu falei antes, o grupo das gimnospermas ele utiliza o vento. Então, eles precisam, né, produzir uma quantidade muito maior de pólen, tá? Porque nem todo o pólen que vai ser levado pelo vento, ele vai chegar
nos estigmas. Então é uma taxa muito baixa de sucesso nesse processo, certo? Então eles precisam produzir muito mais pólen. E o pólen, ele possui um gasto energético menor se comparado ao óvulo, tá? Então por isso que o pólen ele é produzido também em maior quantidade que os óvulos, tá? Tanto nas plantas quanto nos animais, enfim. Já as angiospermas, né, que tem aquelas flores vistosas, coloridas, aqueles, né, odores, o cheiro, né, bem geralmente adocicado, ou podem imitar odores fedorentos, né, para atrair moscas. Tá? As moscas, elas também são polinizadoras. Tá? Então, são estratégias diferentes. Então, quando a planta ela desenvolve ali a estrutura para atrair o inseto, para levar o pólen, ela precisa ter uma produção de pólen muito menor se comparada com a planta que produz, né, muito pólen e precisa do vento para carregar esse pólen. Tá? Então ela acaba economizando energia na produção de pólen, mas ela tem um gasto energético também para produzir as pétalas da flor, por exemplo, ou os odores, tá? Então a gente pode até se perguntar, tá, Gê, mas então qual que é mais evoluído? Em primeiro lugar, que a gente não usa o termo mais evoluído na biologia, porque a evolução ela não é um processo linear onde existe um objetivo final e onde um organismo é melhor que o outro. Isso não existe. Esse é um conceito na biologia que, na verdade, ele é bem errado e isso já foi usado, inclusive, para, né, deu margem para eugenia, nazismo e outras coisas, sendo que as coisas não são bem assim. Então, se a planta ela está ali viva até hoje, ela continua se reproduzindo e ela continua, né, tendo uma grande distribuição geográfica, isso quer dizer que ela já teve sucesso evolutivo. Então, não existe um ser mais adaptado que o outro. Né? A gente usa aquelas escalinhas, né, tipo, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Isso não quer dizer que as angiospermas são mais evoluídas que as briófitas. Não existe escalas lineares na evolução. O que existem são indivíduos adaptados para condições de vida, né, diferentes ou adequadas ao seu modo de vida que o animal, né, ou a planta, o organismo, enfim, estão inseridos. Tá? Então, cada um vai ser mais adaptado para o seu modo de vida. Então, a gente não faz essas comparações na biologia, elas são completamente erradas. Tá? Então, já excluam da cabeça de vocês aquela escalinha lá do ser humano com macaco e tal, porque isso aí é mentira, tá bom? Então era isso, pessoal, né? Esse é o vídeo sobre polinização. Então, eu acho também que cabe uma reflexão final, porque a gente tem que refletir muito sobre o quanto a gente depende dos organismos de forma geral, porque a gente depende imensamente das plantas, não só para nossa alimentação, mas como para N outros fatores, desde a madeira que constrói a nossa casa, até o ar que a gente respira, o clima, né? As plantas, as grandes florestas, elas regulam o clima, as chuvas, né? O ar puro que a gente respira. Então a gente depende delas muito mais do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que perceber esses processos que ocorrem na natureza e ver a importância que eles têm. Então se a gente começar a não dar valor para as coisas, né, a gente vai acabar com o nosso mundo muito mais rápido do que, né, está acontecendo. Então, as pessoas, eu odeio inseto, porque não precisava existir, porque não sei, precisava sim. Né? Eles são importantes, cada indivíduo possui a sua importância, né, nessa teia da vida, né, que é a ecologia do mundo em que a gente vive, tá? Então, todos os seres são importantes. Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado, né, tanto para os insetos quanto para as plantas, porque a gente depende deles, assim, completamente. Então, se a planta depende do inseto, né, para polinizar ela, para ela completar o ciclo de vida dela, para ela dar frutos que posteriormente nós vamos, né, usufruir, e nós dependemos das plantas, logo nós também dependemos imensamente dos insetos, certo? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, divulguem o canal, se inscrevam. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal. Sei que é bem clichê isso, mas é muito importante que vocês se inscrevam mesmo. Comentem aqui embaixo, deixem o like, tá? E é isso aí.